Vamos iniciar agora o quarto tópico dessa tarde, que é urogineco. Para isso, chamamos os seguintes profissionais. Dr. Guilherme de Brum, como presidente da mesa. Dr. Daniel Consul Ferreira, secretário. Dr. Guilherme de Brum é membro do serviço e preceptor da residência no Hospital São Lucas da PUC, atua no serviço de disfunção miccional do HCL, é head da disfunção miccional, uroginecologia e urodinâmica do Grupo São Pietro. Dr. Daniel Consul Ferreira é médico formado pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre e urologista pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atualmente é fellow em urologia feminina e disfunções miccionais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Também chamo ao palco para compor a mesa os palestrantes: Dr. Alexandre Fornari, Dr. André Sobreiro Fernandes, Dr. Jorge Antônio Noronha, Dra. Karen Marise Anzolk, Dra. Francine Carvalho. Passamos a palavra ao presidente da mesa, Dr. Guilherme, lembrando que esse módulo tem um tempo total de 45 minutos. Por favor, Dr. Guilherme. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Fico muito contente aí de poder participar desse módulo. Então, para começar, eu queria rapidamente apresentar aí os nossos debatedores, tá? Começando pelo Dr. Alexandre Fornali, que é mestre e doutor em Ciências Médicas pela Fundação, coordenador da área de disfunções miccionais da Santa Casa de Porto Alegre e coordenador da unidade de vídeo urodinâmica do Hospital Moinhos de Vento. Além de ser, também não está aqui, de ser colorado também, né? Que estamos se recuperando desse imprevisto aí. Apresentar também o Dr. Jorge Antônio Noronha, mestre e doutor em medicina pela PUC, fellow em disfunções miccionais pela Fundação Pugiver, professor da Escola de Medicina da PUC e urodinamicista. E também queria deixar agora um recado, assim, se eventualmente alguém pegar algum laudo meu de urodinâmica, não concordar, não gostar, reclamo com o Dr. Noronha, que foi ele que me ensinou. Então, só para já deixar. A Karen, né, que é a nossa diretora-presidente da SBU, Rio Grande do Sul, ela é mestre e doutora em Ciências Cirúrgicas pela URGS, fellow em Urologia pela McGill, e diretora de comunicação da SBU Nacional. Muito obrigada. E gostaria de saudar todos aqui e agradecer o convite. É sempre uma alegria estar aqui com esse grupo. Em especial, gostaria de parabenizar aí toda a São Pietro, em especial o Luciano, por todo esse protagonismo, aí, essa dedicação que tem feito diferença aí no nosso meio. Muito obrigada. E a última participante, a Francine Gerson Carvalho, urologista formada pelo Hospital São Lucas da PUC, fellow em urologia feminina e neurologia pela USC, coordenadora e preceptora do Ambulatório de Disfunções Miccionais do São Lucas e teleconsultora em urologia do Telesaúde RS. E um elemento, o André, infelizmente teve um contratempo aí que não pôde vir. Então é isso. Devidamente todo mundo apresentado. Não. Então, chamar o Fornari para apresentar a aula dele, um tema super quente e relevante aí sobre o uso de telas na uroginecologia. Tá aqui. Tá aqui. Bom, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, é a segunda jornada e eu fui convidado para a primeira, estou aqui na segunda, então muito obrigado pelo prestígio e parabéns pela organização, sempre excelente. Bom, o assunto que me coube aqui foi telas em 2023, tá? Eu procurei fiz só 7 slides para ver se a gente termina no tempo, sendo que um é o título e um é o obrigado. Então, devemos terminar no tempo, até para a gente ter mais discussão, que eu acho que é a parte mais interessante. Por que telas, então, né? As telas, elas são utilizadas basicamente assim, para prolapso é para diminuir a recidiva do prolapso, que sempre foi um problema muito preocupante. Mais ou menos 1/3 por década, tem algumas estatísticas de até 25% de recidiva no primeiro ano. Então, fazer uma cirurgia para que volte já no primeiro ano é uma coisa bastante desagradável para todo mundo.
E o uso de telas veio, então, na intenção de diminuir isso, mais ou menos da mesma forma que aconteceu com as hérnias inguinais. Tá? A gente sabe que o tipo de tela é importante. Hoje a gente usa a tela de polipropileno tipo 1, tá? Que é uma tela monofilamentar, é um filamento só, e macroporosa. Os orifícios têm que ser grandes para que a penetração dos macrófagos possa ser efetiva e a gente não tenha problemas de infecção, que é mais ou menos o que acontece com todas as telas que a gente tem hoje. Inclusive, isso foi um dos problemas que se teve no início, se usava telas multifilamentares, telas com microporos, que davam infecção, davam uma série de problemas que acabavam levando a infortúnios e aquelas coisas que vocês veem sendo repetidas em congressos, aquelas catástrofes que aconteciam com telas que hoje a gente não usa mais. Bom, para que a gente usa a tela? Basicamente para incontinência de esforço, que são os slings, tá? E as telas para prolapso, que podem ser utilizadas por via abdominal ou via vaginal. Cabe aqui a gente lembrar que a sacropromontofixação feita por via abdominal, quando se utiliza a tela, essa não existe nenhum senão em relação ao uso de telas. Tá? Isso sempre foram usadas e continuam se usando normalmente. Ela é uma cirurgia mais agressiva, tem violação abdominal, tem que ser feita com anestesia geral, mas são cirurgias já bem estabelecidas, tem níveis de recidiva, de prolapso bem baixos e níveis de complicações também bastante aceitáveis. Então, as telas para prolapso por via abdominal não representam basicamente nenhum problema. As que deram problema, que a gente vai conversar um pouco, são as via vaginal. Em relação aos slings, tá? A gente vê em congressos e pessoas, teve um evento regional aqui bem recente que queriam ressuscitar a cirurgia de Burch, porque as telas para incontinência urinária, os slings são muito perigosos, dá muito problema. Bom, a gente tem aqui uma lista, a gente tem o AUA, o Colégio Americano de Gineco e Obstetrícia, a SUFO, que é a Sociedade de Urologia Feminina e Reconstrutiva Pélvica Americana, a UGS, a ICS, Sociedade Internacional de Continência, tem a IUGA, que não está aí o símbolozinho, mas eles estão juntos, que é a International Urogynecology Association, que talvez seja a maior delas. Isso representa um grupo de mais ou menos, como diz ali, 84 mil urologistas, ginecologistas e profissionais de outras áreas, todos envolvidos com o tratamento da incontinência urinária, e todos concordam que os slings são seguros. Se vocês procurarem no PubMed trabalhos sobre slings, tem horrores. Poucas coisas foram tão estudadas em medicina quanto os slings sintéticos. E a conclusão é que eles são, então, endossados por todas essas entidades e são seguros. E como diz ali nas duas últimas linhas, a colocação de slings sintéticos é a cirurgia mais comumente feita para incontinência urinária no mundo, e ela representa, então, na maior parte dos guidelines, a primeira linha de tratamento cirúrgico para essa condição, que deveria ser o mais utilizado. Então, assim, depois disso fica muito complicado a gente dizer que não, os slings realmente são muito perigosos. Então, acho que isso é uma coisa que temos que levar em consideração. Em relação a telas para prolapso, existem algumas situações que realmente se teve uma série de complicações. As complicações basicamente foram porque nós tivemos tipos de telas inadequados no início do desenvolvimento delas, e também elas foram colocadas por cirurgiões que não tinham experiência com cirurgia pélvica. Tá? Uma pessoa que colocava ali 2, 3 slings no ano, tá? Que é uma cirurgia bem diferente de tratar um prolapso pélvico complexo,
com tela passaram a tratar prolapsos pélvicos complexos com tela. Então eram pessoas que não sabiam fazer isso e que passaram a fazer. E aí deu problema e a culpa ficou sendo da tela. Então essas coisas têm que ser consideradas. Apesar disso, a gente vê aqui, isso é um estudo de 2018, a gente vê que mais ou menos metade das regiões do mundo, os cirurgiões que tratam prolapsos pélvicos complexos ainda usam tela. Então, apesar de todas as ressalvas, metade das pessoas que têm expertise nesse tipo de cirurgia ainda usam tela. Tá? Aqui nós temos vários consensos sobre o uso de telas para prolapso, e eu fiz um sumário deles, das recomendações que existem, tá? E basicamente elas podem ser vistas aqui. Em quem a gente vai usar? Em qual tipo de prolapso? Prolapsos pélvicos complexos ou recidivados. Não vai pegar uma cistocelezinha ali, a primeira cirurgia, e colocar uma tela. Isso não seria inadequado. Para prolapso apical ou apical e anterior. Só prolapso anterior, tá, que não é recidivado, geralmente não se usa tela. Tá? Se usa tela quando se tem um prolapso apical, um prolapso de cúpula ou um prolapso uterino, que a gente não vai fazer esterectomia, a gente usa então uma tela para corrigir. Se tem um prolapso anterior, uma cistocele, associada ao prolapso apical, aí é adequado a gente utilizar uma tela também. Tá? Só para prolapso posterior não se usa mais, até porque não ficou comprovado que diminua o índice de recidivas. Tá? Tem que ser cirurgiões experientes em cirurgia pélvica e principalmente com treinamento específico naquele tipo de malha. Tá? É um absurdo o que acontece aqui no Brasil, vários colegas de outros países não conseguem entender, tu pede um sling de tal marca, vende outra, aí eles dizem, pô, mas como que tu vai colocar uma tela que tu nunca colocou? É o mesmo tipo de sling, mas a agulha é diferente, a tela é diferente, não é exatamente a mesma cirurgia, tu tem que ter treinamento para aquele procedimento específico. Mas aqui a gente usa o que é mais barato, que o convênio paga menos, né? Então acaba acontecendo isso. Decisão compartilhada, consentimento informado, e as telas abdominais já fizemos alguns comentários. Isso que tem ali do lado é uma tela de splentes, que é a tela para prolapso apical, que é a tela para prolapso mais utilizada hoje, até porque é uma das poucas que a gente tem à disposição. E se vocês compararem ali com o tamanho de uma agulha, a gente vê que a quantidade de tela é menor do que a quantidade de tela que tem num sling. Então, realmente se minimizou muito o uso de telas e a quantidade de telas implantadas. E mais ou menos era isso. A gente tem aqui um exemplo de um prolapso bem significativo, tá? E só para um dado, esse ano saiu um trabalho do professor Delancey, que mostrou que a correção ali do introito, fechamento do introito vaginal, deixando ele com uma abertura em torno de 3,5 cm apenas, diminui em 3 vezes a chance de recidiva do prolapso. É mais impactante do que tu colocar uma tela ou não. Então, às vezes, as coisas mais simples funcionam melhor. Tá? Ainda não sabe muito bem qual é a fisiopatologia, mas é uma das poucas novidades que nós tivemos em urologia feminina publicada nesse ano. Muito obrigado. Obrigado, Furnari. Vou chamar a Francine agora, então, para apresentar alguns casos clínicos e discutir aqui com os debatedores. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. É um prazer estar aqui junto a esses colegas tão queridos da área. Então, eu trouxe alguns casos clínicos com alguns conceitos legais da gente trabalhar. Peraí, vamos ver se eu vou saber passar isso. Tá. Então, vamos ao primeiro caso clínico.
Então, feminina, 78 anos, costureira, e vem com queixa de sensação de bola na vagina há cerca de 3 anos, com uma piora progressiva. Diz que quando começou com sintomas, estava no início da pandemia, tinha medo de ir no hospital e foi levando. Então, ela tem também queixa de hesitação, aumento de frequência urinária, urina com intervalos de, no máximo, 2 horas, sensação de micção incompleta. Notou um sangramento na calcinha, lá de vez em quando, não tinha queixa de incontinência urinária, não era constipada e é uma senhora sexualmente ativa. De comorbidades, então, ela só é hipertensa, utiliza losartana, tem 3 partos, né, vaginais, diz que todos os bebês eram muito grandes. A última revisão ginecológica tinha sido há 3 anos, ali um pouquinho antes de iniciar a pandemia, diz que estava tudo bem. Esse é o exame físico da paciente, né? Então, tinha uma redução importante de trofismo, um prolapso anterior e apical, grau 4, tinha um pouco de erosão de colo uterino, e, se reduzindo, não tinha perda urinária a valsalva. Bem, então, queria parar aqui um pouquinho e convidar os nossos debatedores aí para algumas discussões. Primeiro, vou pular um pouquinho a ordem, vou perguntar para o Fornari. Assim, essas pacientes com prolapsos maiores, né, com praticamente eversão, alguma dica de como estrogenizar essas pacientes? Porque é difícil, né? Às vezes elas não conseguem manter o conteúdo vaginal dentro. E a gente sabe que é importante, se a gente vai pensar num tratamento cirúrgico, a estrogenização dessa mucosa. Olha, Fran, é bem difícil de estrogenizar essas pacientes. Dá para a gente tentar algumas técnicas. Passar o estrógeno tópico ali nessa região e colocar umas gases sujas na pomada por cima para tentar manter ali, tá? Geralmente essas pacientes, muitas delas usam forro perineal que acaba mantendo um pouco mais no lugar, mas é bem difícil, viu? Nem sempre dá. Eu já vi alguns relatos de gente que usa estrógeno via oral, mas é uma coisa que a gente não costuma fazer. Geralmente se tenta um pouco de estrógeno ali. Perfeito. A gente orienta, né, que se utilize à noite, quando ela deita, tentar reduzir o prolapso, geralmente fica um pouco melhor, mas é um desafio sempre, né? Doutor Noronha, a paciente que chega no consultório com essas queixas, com esse exame físico, o que tu pensaria para ela nesse próximo momento? Bom, agradecer o convite, cumprimentar o grupo da São Pietro pelo evento. Bem, pelo que eu vi, ela tem atividade sexual, né? Sim, é então, sexualmente assim, ativa. A gente tem que valorizar a queixa, que é o que realmente está acontecendo, que é a história da bola saindo na vagina. Diferente disso, não tem motivo de a gente operar um prolapso se ela não estiver incomodando nesse sentido. Esse tipo de abordagem tem que pensar que ela tem vida sexual ativa e que não é um método habitual que vai resolver o problema sem prejudicar, como, por exemplo, fixar sacropepsia, ligamento subespinhoso, que tira o eixo da vagina e pode atrapalhar. Mas, assim, eu acho que a estrogenoterapia eu uso, e acho que deve ser usado por todos, independente de qual a conduta que será tomada depois, considerando essas dificuldades que foram abordadas pelo Fornari. A gente sabe que também a indicação de urodinâmica para pacientes que têm um resíduo e um prolapso de grau 3, 4 está indicado, né? Até no sentido de tentar esclarecer a presença ou não de algum tipo de incontinência oculta. Quero deixar claro que os trabalhos não mostram vantagem de provar que tem ou não tem incontinência de esforço oculta. Se tem que colocar a cirurgia para esse sentido. Mas se tu operar todo mundo e fazer a cirurgia de sling em todo mundo, ou fazer a cirurgia de burst, se tu for fazer uma suprapúbica, tu vai estar operando 30% das pacientes a mais. Então, esse tipo de paciente, eu
cuidaria para não alterar a vida sexual dela, objetivando um tipo de tratamento mais anatômico, faria uma urodinâmica e, inicialmente, estrogenoterapia, considerando o que foi dito já aqui. Perfeito. Doutora Karen, algum outro exame para solicitar para essa paciente, algum outro cuidado para a gente avaliar? Assim, eu acho que o prolapso grau 4 ele deve ser diferenciado dos outros prolapsos, né? Primeiramente, como o doutor Noronha falou, a gente às vezes examina uma paciente, ela tem prolapso, mas ela não tem queixa. Então, a queixa realmente é uma coisa importante em todos os outros prolapsos, com exceção do grau 4. E isso se deve a alguns fatores. Um, porque vocês viram realmente erosa ali o colo, mas o outro, bastante importante, é a possibilidade de gerar hidronefrose. E nós temos casos de pacientes aí que perderam função renal silenciosamente por conviver com uma situação dessa. Então, toda vez que o paciente tiver grau 4, deve ser investigado o aparelho urinário superior com o prolapso, com o órgão prolapsado, né? E sabemos que, muitas vezes, em torno de pelo menos 10%, essas pacientes têm hidronefrose. Acho que a urodinâmica realmente não é uma situação que fica um pouco... vamos dizer, a gente acaba fazendo, mas o teste para saber se tem incontinência oculta em consultório com a redução do prolapso, há estudos que mostram que é tão eficaz quanto a urodinâmica. Até um estudo nacional, né, do Luiz Gustavo Morato de Toledo, né, um estudo nosso brasileiro, que comparou a frequência de incontinência oculta no exame clínico e na urodinâmica, que foram bem semelhantes. Mas há outras razões, às vezes, que a gente faz urodinâmica. Mas eu acho que é isso a principal mensagem. Perfeito. Também é importante, né, lembrar... bom, vamos falar primeiro das modalidades terapêuticas. Não, dificilmente vai ter o certo e o errado, né? A gente tem, para essas pacientes, a gente tem algum armamentário, a gente tem algumas opções. Então, queria perguntar aos debatedores quem indicaria esterectomia, quem faria esteropexia, sobre o que faz com mais frequência, o que leva a fazer uma coisa ou outra. Depende um pouco, né? Tem que conversar com a paciente, examinar um pouco melhor. Eu prefiro sempre a esteropexia. Tá? Eu acho que fazer a esterectomia, caso a gente tenha uma eco transvaginal ali, que na verdade é uma eco externa no caso ali, né? Porque praticamente não é transvaginal, mas a gente vendo que o útero não é doente, a tendência seria fazer uma esteropexia, tá? Na verdade, o útero, ele não sendo doente, nós temos uma doença dos ligamentos, dos mecanismos de suporte do útero. Fiz muita esterectomia na vida para prolapso, tá? A gente, daí não dá para colocar tela, a gente tem que fazer um reparo com tecidos nativos. Os tecidos nativos que nós vamos usar para reparo são esses que vieram até ali fora. Então, assim, tu dá ponto num tecido doente, não vai fazer o tecido ficar menos doente. Ele vai daqui a pouco dar problema de novo. A gente tenta fixar em outros ligamentos, mas são ligamentos que têm a mesma idade e os mesmos problemas desses que já deixaram o útero sair. Então, a minha tendência é fazer uma esteropexia com uso de tela. Seria a cirurgia inicial. Paciente que tem mau estado geral ou que tem algum outro problema, aí a gente considera mais pessário ou, eventualmente, uma colpoclase. Eu só, realmente, na propedêutica, acho que é bem importante a avaliação ginecológica, a avaliação desse órgão, a avaliação desse útero, porque ele também vai entrar nas nossas decisões, né? Se um útero tem, sei lá, um espessamento endometrial, se a paciente tem um citopatológico já com alguma NIC, alguma coisa assim, talvez isso vá pesar. Então, acho que é isso que talvez vá pesar nas decisões. Mas vou passar a palavra para os colegas, só para não tomar muito tempo a palavra. Acho que Eu normalmente, nesse tipo de caso, eu peço acompanhamento, revisão da ginecologia e ouço a opinião deles, né?
Só, olha, um útero já bem machucado, como esse aí está, com essas lesões, talvez a esterectomia vaginal e a fixação pudesse ser uma atitude boa. Mas também a histeropexia suprapúbica, hoje, com o advento da laparoscopia, torna o procedimento bem menos agressivo. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que quando eu não faço, todo mundo sabe que eu não faço laparotomia, laparoscopia, mas eu sempre que eu fiz a pexia ou a esterectomia suprapúbica, ou correção só do prolapso, eu costumo fazer o Bush junto. Né? Eu sigo a escola do nosso castelhaninho, né? O argentino, que eu me esqueci do nome dele, como é que me ajuda? Que acha que a correção do períneo deve ser acompanhada de Bush. Não, aqui o mais velhinho que se aposentou na ICLA, a minha memória já foi. Shlomo Haas. O Haas. Né? O Shlomo Haas, ele, há anos, agora ele está fora, né? Foi o cara que mais combateu as telas. Primeiro ele botou tela em todo mundo, depois combateu. Mas ele sempre advogava qualquer tipo de procedimento de prolapso que fosse feito pela via suprapúbica, que na época era o que mais se fazia, deveria ser acompanhado de cirurgia de Bush, mesmo que o paciente não apresentasse incontinência de urina oculta, que é uma coisa que eu acho que é válida, prevenindo esse tipo de redução da elasticidade dos tecidos músculos ligamentares de sustentação. Bom, aqui a gente podia ficar discutindo a tarde inteira, né? Mas eu acho que tem várias coisas aqui, nesse caso, que a gente tem que avaliar. Primeiro, se a paciente tem incontinência ou não. Segundo, assim, no exame físico, eu reduziria bem o prolapso e aí pediria para a paciente fazer um esforço comprimindo a parede posterior da vagina para ver se a parede anterior prolapsa, se tem cistocele sem ter o prolapso uterino. No caso, eu colocando o útero no lugar para ver se vai permanecer cistocele ou não, e depois faria a mesma manobra comprimindo a parede vaginal anterior para ver se vai ter retocele ou não. Por que isso é importante? Porque se você vai fazer uma histeropexia abdominal, tá? Faz muita diferença se tem cistocele depois da colocação do útero no lugar ou não. Porque aí, ao invés de fixar lá a cúpula vaginal ou só ali no colo do útero, vai ter que dissecar até lá na altura do colo vesical e colocar essa tela até lá. Se tem retocele, tu vai ter que dissecar a parede posterior da vagina até lá no assoalho pélvico e fixar a tela lá. Então, já muda bastante se tu for fazer via abdominal. Se tu for fazer via vaginal, a tua cirurgia vai ser mais complexa, tá? E geralmente, como eu uso a tela, eu uso splentes, eu gosto muito, tu vai colocar e tu vai ter que fazer depois as outras correções. Se a paciente tem incontinência, tá? Eu concordo com o Noronha que aí tem que corrigir junto. Quando faço via abdominal, depois coloco as perneiras e passo um sling. Eu acho que os resultados do sling eles são bem superiores ao do Burch, tá? Então eu prefiro fazer um sling. Eu tenho pouca experiência com o Burch e principalmente com o Burch laparoscópico eu nunca fiz. Fiz ali uma meia dúzia de sacropromonto por vídeo, mas o Burch por vídeo eu nunca fiz. Então eu prefiro fazer essa abordagem via vaginal, até porque eu já recebi pacientes que fizeram a sacropromonto via abdominal e permaneceram com cistocele ou retocele e vieram muito chateados com o cirurgião que havia feito anteriormente. Então, é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Sempre uma olhadinha ali embaixo, quando termina a cirurgia, vai bem. E é importante, né, essa avaliação no pré-operatório, porque muitas vezes tu finaliza a cirurgia e, claro, a paciente está deitada, ela já ficou numa posição, né, né, e aí é difícil tu avaliar, não vai pedir para a paciente tossir, fazer esforço. E aí, muitas vezes, tu acaba fazendo o diagnóstico posteriormente com a paciente sintomática, né? Eu só queria acrescentar, Francine, fui revisar o tema, porque
A laparoscopia não é o meu... Não faço isso, porque quando eu fui treinar, tive problema visual. Então, não faço isso. Mas, de qualquer maneira, as coisas que mais chamam a atenção como complicação desse tipo de procedimento CGL é que toda a correção do prolapso apical anterior, ela pode ser acompanhada de complicação, que é a retocele posterior ao procedimento cirúrgico. Porque desvia o eixo do axial da vagina e passa a fazer força. Então, retocele, ou prolapso posterior pós-operatório, é considerado uma complicação muito frequente para esse tipo de cirurgia. Enterocele também, né? Sim, quando faz o prolapso posterior, a enterocele pode ocorrer também. Se a gente vai pegar os estudos, né, comparando pacientes que fizeram esterectomia e não fizeram, a gente vê que as pacientes que fizeram esterectomia têm uma tendência um pouco maior, né, de sangramento, aumenta a morbidade cirúrgica, mas, em contrapartida, um pouco menos de recidiva. Quando a gente preserva o útero, é o contrário, né? A gente tem uma tendência a menos sangramento, menos morbidade cirúrgica, mas uma tendência um pouquinho maior à recidiva do prolapso. Mas é sempre uma discussão, né? Bom, vamos adiante. Então, foi solicitada uma ecografia de vias urinárias, uma rim sem alterações, bexiga com leve espessamento difuso, sem hidronefrose, tinha uma repressão de 350 e um resíduo de 90. Ecografia transvaginal normal, sem espessamento endometrial, um útero pequeno. CP de colo do útero, o estudo foi solicitado para o paciente, né, voltar para o ginecologista, então normal, preocupou um pouco aquele colo erosado, que é urocultura negativa, e foi solicitado estudo urodinâmico, tendo em vista um prolapso, né, de alto grau. Não sei se alguém gostaria de comentar esse estudo urodinâmico. Bom, a gente percebe ali que parece ter um pouquinho de aumento da pressão detrusora, mas na verdade o que parece é que a abdominal diminuiu um pouco, né? Por isso que a detrusora subiu. Não parece ter Tá ruim de ver, né? Não, é o óculos mesmo. Parece ser mesmo, né? Que, na verdade, isso é um viés assim, que a gente vê bastante em exame, né? Até, eventualmente, eu comento isso no laudo, porque se tu bate o olho primeiro, parece que o paciente tem uma complacência meia boca, assim, né? Porque parece que foi enchendo e a detrusora foi subindo, mas, na verdade, como a detrusora é um gráfico calculado, né? Não é um canal, é a diferença entre um e outro. A gente não tem ali a fase miccional. Né? Não, tem sim. É que esse finalzinho ali, só que ela urinou com baixíssima pressão, né? Mas tem o fluxo. Mas não tem o fluxo. É verdade. Cortou. Mas ela urinou bem e urinou com fluxo considerado normal e com baixa pressão detrusora. Não sei por que cortou. Eu vi que tem marcado ali tosse, forte desejo, mas eu não vi perda. Não, ela não apresentou perda. O exame foi feito com o prolapso reduzido. É sempre um desafio, né? Quando a gente faz urodinâmica com esses prolapsos de alto grau, tu pode reduzir utilizando bucha vaginal, utilizar um pessário, mas às vezes também, né, a gente acaba... tem que tomar cuidado para não comprimir a uretra e talvez mascarar aí uma incontinência. Então, é sempre um desafio. O que geralmente a gente tenta fazer? Tentar deixar mais posterior possível a bucha vaginal para que não comprima essa uretra, né? Francine, o Guilherme apontou, acho que também apontou, Fornari, isso aí são os pitfalls, né? A gente tem que ter para quem trabalha na urodinâmica e para quem pede o exame e depois vai interpretar ou vai apenas ler o laudo, se tu leres o laudo, talvez tu não cometa engano, mas se tu resolver interpretar o exame, tu pode cometer esse engano se tu não ver que lá, desde o primeiro momento que a bexiga começou a ser enchida, a pressão retal já foi caindo. E por que isso é comum de acontecer? É comum de acontecer, primeiro, porque essa paciente certamente usou uma torunda de gaze para reduzir o períneo, que está completamente prolapsado. Então, já é uma condição que modifica a pressão sobre o balão retal e desloca ele com muita facilidade. Se a gente não tomar esse tipo de cuidado, a gente vai poder imaginar que essa paciente tinha uma baixa complacência, né, que poderia ser causa de urgência e incontinência,
e não obrigatoriamente uma incontinência de esforço. Então, as pessoas que estão lidando com esse tipo de segmento estão defendendo o fato que a urodinâmica pode ajudar, mas a colocação da bucha nunca vai ser próximo da pressão que o sling, por exemplo, ou que o próprio redução do prolapso iria determinar. Então, talvez muita gente cada vez mais está abandonando a urodinâmica e o teste, como a Karen já falou, o teste da incontinência urinária oculta. Essa paciente ela não perdeu no consultório, né? Quando se fez a redução, ela não perdeu e não perdeu na urodinâmica. Bem, vamos adiante. Então, essa paciente... cortou um pouquinho ali. Então, essa paciente foi submetida a estereopexia videolaparoscópica, tá? Utilizando uma tela, o Axia, né? Foi um procedimento sem intercorrências, teve alta no segundo pós-operatório. Queria ter colocado o vídeo, eu não consegui. Não foi realizada correção vaginal, né, anterior e posterior, até porque no exame físico não tinha sido identificado defeito importante anterior e posterior. Então, ali tem o resultado no pós-operatório imediato, na sala cirúrgica, né, visão abdominal e vaginal. Então, essa paciente retornou nas revisões de 30 e 60 dias muito bem, muito faceira. Tinha aniversário de 15 anos da neta mais velha, faceira, que ia poder dançar. E na revisão de 60 dias também, sem queixa vaginal, satisfeita. Parabéns, ficou muito foi bom o primeiro mesmo. caso. Tu deixou ela dançar com 15 dias da cirurgia? Não. 30 dias a gente fez antes para ela poder dançar com o marido na festa. Me mandou as fotos agora. Foram usados 3 portais ali? Isso. 3. Tá. Eu acabei de revisar um trabalho da ginecologia na Sociedade Americana de Ginecologia de Tucson. E esse tempo de revisão de 60 dias é pouco, né? Eles costumam avaliar o nível de complicação, e estão bem estabelecidos, que é em torno de 6% para essa técnica que foi usada, a suspensão laparoscópica. Isso. Só a suspensão sem... é em torno de 6% e deve ser feita no 6º mês. Do 6º mês em diante. Complicações mais frequentes, a recidiva que ocorre em 3%, né? E eles estão usando uma coisa que eu vi também num outro trabalho recente, que está na ICS, que eles estão usando PTFE, como uma tela de Teflon, aquela mesma tela, mesmo material do tecido vascular, porém em tela, laparoscópica, com resultados similares a essa tela de polipropileno, né, que se usa aí, com menos morbidade, por ser uma tela mais maleável, com o mesmo índice de recidiva, que é 3%, algo assim. Aí, que eu julgo ser mais... Conto depois dos 6 meses. Não chegamos ainda nos 6 meses, eu prometo que eu conto depois. Tá bom. Mas a avó está faceira. Está excelente. Coisa boa. Então, vamos... aqui eu trago... na verdade, é uma revisão, achei bem interessante, até foi já comentado, sobre a correção de incontinência de esforço concomitante ao uso do prolapso. E, na verdade, eles, que nem o doutor Noronha falou, eles não recomendam, se tu não tem documentado, ou no exame físico, ou no estudo urodinâmico, presença de incontinência. Eles fazem, né, a ressalva, eventualmente, poderia-se fazer um Burch se tu for fazer uma abordagem abdominal. Mas só para fechar. Vamos para o segundo caso clínico. Então, paciente feminina, 43 anos, professora de academia, personal trainer, tem uma queixa de incontinência de esforço há 1 ano. Então, ela tem perda ao realizar atividades na academia e ao tossir e espirrar. Urgência, eventualmente. Mas não perdia por urgência e também não tinha queixas de esvaziamento. É uma paciente constipada crônica, magra, e negava tabagismo. Então, uma paciente rígida, não usava nenhuma medicação de uso crônico, nunca tinha ficado grávida, ciclos menstruais regulares, revisão ginecológica em dia e não pretendia gestar futuramente. Então, no exame físico, um trofismo vulvovaginal adequado, sem prolapsos, meato uretral sem alterações e não perdeu a valsalva no consultório. Já trouxe alguns exames, né, um EQ sem alterações, urocultura negativa, uma ecografia normal, um resíduo de 60, tinha uma repressão de 400 ml ao exame.
pergunto aos participantes, né? Essa paciente é uma paciente completamente diferente da paciente anterior, né? É preciso urodinâmica? Vai mudar a conduta solicitar uma urodinâmica para essa paciente? Inicialmente, avaliando a história dessa paciente, ela tem uma coisa que a gente sabe, né? Que o exercício de alto impacto, pressão superabdominal, ela acho que deve fazer musculação também e tal, isso, paradoxalmente, para nós seria uma coisa difícil de acreditar que isso aí acabaria em incontinência de urina. Mas o exercício de grande impacto, o esforço abdominal exagerado... Mais pertinho do o esforço abdominal exagerado, o exercício de grande impacto, levam, né, a relaxamento do períneo. E esse relaxamento do períneo, vamos dizer assim, uma redução da elasticidade, pode induzir, né, um estímulo sensorial maior no fundo no soalho da bexiga e precipitar urgência. Não obrigatoriamente como incontinência de esforço, que ela não tem. Eu talvez orientaria ela, inicialmente, mesmo sendo uma super físico, atleta, quase. Atleta, eu acho que eu iniciaria com fisioterapia, eu encaminharia para uma fisioterapeuta começar um tratamento de conduta comportamental e Perfeito. Fisioterapia. Alguém gostaria de acrescentar? Eu acho que assim a urodinâmica nesse primeiro momento não faria realmente, porque não vai mudar a minha conduta. Inicialmente tenderia a fazer uma conduta mais conservadora, até porque é a paciente que nunca foi operada, né, paciente ígida, não tem grandes comemorativos. A urina residual eu achei um pouco limítrofe ali, mas às vezes, né, enfim, não faria urodinâmica nesse momento. Concordo com os colegas, também encaminharia essa paciente para uma fisioterapia com uma única exceção. Se ela faz esforços tipo crossfit, lá levantar um pneu de patrola, uma coisa assim, tá? Que é o que fazem, né? Moda. E se perde só nessa situação. Eu tenho algumas pacientes que perdem em crossfit ou somente em exercícios de muito alto impacto. Na minha experiência, esses pacientes não melhoram com fisioterapia. Nunca tive coragem de botar um sling em nenhuma delas, e elas melhoram com um pessário em cubo. Tá? Difícil de achar. Tinha na fábrica ali em Novo Hamburgo, lá não tem mais. Tá difícil de conseguir, mas é o que melhora. Elas colocam, vão fazer o exercício, terminou, tira e curada. Eu até falando só um gancho nisso aí, né? Eu tenho pacientes que perdem no vôlei também. E algumas usam OB. Exatamente. OB e conseguem conter essa incontinência, né? Então, se é restrito à questão do exercício, aí eu faria essa conduta, senão vai para físio. Eu vou fazer um contraponto que eu vou discordar. Eu acho que ela tinha que fazer aerodinâmica, porque quem faz aerodinâmica sabe que metade das pacientes que a gente faz é essa indicação, né? Então, se ela não fizer, a gente não vai, né? Como é que a gente vai pagar os boletos? Mas, brincadeiras à parte, esse é o típico exame que não precisa, né? Então, que a gente chega e aí a gente começa a explicar para a paciente, vai uma sonda na uretra, vai uma sonda no reto, e o olho desse tamanho, e nós pensando, não precisava fazer. Só que a gente não pode falar, né? Porque, enfim. Então, como a gente tem boleto para pagar, tô brincando, mas esse é o típico caso que não precisa, né? Que o exame não vai mudar a conduta e é um exame, enfim, que é invasivo, né? A maioria dos guidelines não recomenda a urodinâmica se a primeira opção da tua conduta seja encaminhar para tratamento de comportamental e fisioterapia. Perfeito. O Guilherme começou a me dar um nervoso aqui. Eu disse, Guilherme, pelo amor de Deus. Não fala isso. O doutor Noronha já mirou feio aqui. Não faz isso. Então, perfeito. Vamos seguir. Então, essa paciente foi encaminhada... Um minutinho. Foi encaminhada para fisioterapia pélvica e ela voltou 8 semanas depois, persistindo a queixa, né?
se reavaliou o assoalho pélvico, pediu para tossir no exame físico e ela não perdia a urina. A queixa dela principal é que ela perdia quando ela estava fazendo atividade física ou quando espirrava, mas não eram com esforços um pouco maiores, né? Então foi solicitado estudo urodinâmico, eu vou passar, tá? Só porque acabou o nosso tempo. E aqui a gente consegue ver, né, que no esforço ela apresentou perda, né? Estou meio descoordenada aqui. Então foi solicitado urodinâmica e foi indicado tratamento cirúrgico. Não vamos ter tempo para discutir tudo, né? Então, essa paciente, muito já foi falado, existem diversas opções. Atualmente, o sling de uretra média é o padrão ouro, né? Com baixo índice de complicações. A gente, né, com o advento da robótica, eventualmente está se crescendo o interesse pelo bucho, mas ainda os resultados são inferiores ao sling de uretra média, né? E com as preocupações em relação ao uso de tela, está crescendo cada vez mais a questão do sling aponeurótico. Hoje em dia, nos Estados Unidos, a grande maioria dos slings realizados são aponeuróticos, né? Quando eles vão explicar para a paciente, eles falam, a gente pode utilizar usando, né, próprio tecido teu, ou a gente pode utilizar uma tela que pode destruir, pode... Então, assim, as pacientes não querem. Bom, aqui eu trouxe, na verdade, só o guideline de incontinência urinária de esforço da EWA, né? E realmente, assim, paciente index não é necessário realização de estudo urodinâmico previamente ao tratamento. Teoricamente, tu nem precisaria fazer se tu fosse fazer um sling. Se tu está no consultório, paciente index, que tu demonstra incontinência urinária no consultório, tu não precisaria fazer, apesar de a gente saber que os convênios não autorizam se não tem uma urodinâmica, né? É um absurdo. Enfim, o que é um absurdo. Mesmo que tenha que pagar o ticket. Por mais que, né? Bem, não vai ter tempo de discussão do caso 3. Gostaria de agradecer aos nossos debatedores e, novamente, à comissão. Muito obrigada.